Então, boa noite, pessoal. Mais uma sexta-feira. A gente estava conversando aqui, né? A Ju falou do trabalho que vocês têm que fazer, de uma empresa de sucesso que tenha casos de logística reversa. É bem interessante isso, então a gente estava conversando um pouco sobre isso. E na aula passada, aquela que eu deixei gravada para vocês, eu mostrei que hoje, por lei, tem que ter alguns sistemas de logística reversa, né? Eu falei de embalagem de Professor, agrotóxico, falei de medicamento, falei de pneu, eletroeletrônicos, né? Tá se começando a implantar, e etc. Óleo lubrificante usado, e assim vai. Tem alguns produtos, por exemplo... Oi, Eros, fale. Pode falar, Eros. professor, a respeito do trabalho lá, eu tentei ver lá com a minha empresa se ela usava alguma forma de logística reversa, só que eu vi uma só, que é a caçamba só de lixo, né? Que a gente usa a caçamba, daí devolve. Não sei se serve, porque senão eu vou ter que pegar outra empresa, que não tem nada que eles usam de logística reversa. Desculpa, é uma empresa... Vocês têm que pegar com uma empresa específica de logística reversa? Ou pode ser uma empresa comum que tenha logística reversa? Não, tipo, a gente é terceirizado, né? Tipo, a caçamba que a gente, tipo, joga resto de, como posso dizer, Sim, eu sei, eu conheço. serra, lixo, né? Tipo, a gente utiliza uma caçamba, daí quando enche, a gente pega outra caçamba. Daí, Sim. quando enche a outra, volta. Mas é o único que tem lá na minha empresa, que eu posso usar no trabalho. Mas é o seguinte, você tem que tomar cuidado com isso. Para onde que vai? Porque se for só para o aterro, não é logística reversa. Então, se for para uma usina de reciclagem de resíduo de construção civil, por exemplo, tem uma em Campo Largo, daí é logística reversa. A logística reversa prevê o reuso, a reciclagem, alguma coisa nesse sentido. Só jogar em aterro não é logística reversa, é simplesmente coleta de lixo. Sim, sim. Então, Tá? Então, beleza. Obrigado, professor. você tem que ver isso daí, tá? Normalmente as empresas de reciclagem de resíduos de construção civil, elas são extremamente importantes. Gente, mais ou menos metade dos resíduos que são produzidos no meio urbano são resíduos de construção civil. Mais ou menos metade, tá? Então, é muito resíduo, é muita coisa, é muito recurso natural que você poderia reaproveitar. Então, do resíduo de construção civil, dá para reaproveitar pedra, para estrada, para colocar como base de estrada, dá para reaproveitar areia, dá para reaproveitar ferro, dá para reaproveitar muita coisa. Inclusive, tem uma legislação hoje de construção civil. Está como na obra vai ser feito a separação dos diferentes tipos de resíduo e para você tem que comprovar isso no papel, você tem que fazer o plano antes de começar a obra, tem que fazer o plano, colocar à disposição do poder público para aprovar ou não, e depois você tem que provar que os resíduos estão indo para o lugar certo, porque é muito resíduo. Antigamente, a gente até brincava, até uns 30 anos atrás, quando você fazia um edifício, tinha tanto resíduo daquele edifício que dava para fazer mais um edifício, né? Sobrava. Hoje em dia, não. O pessoal sabe que isso é desperdício de dinheiro, então o pessoal não joga, não produz tanto resíduo para não perder tanto material, não jogar dinheiro fora, né? Esse que é o problema. Então, assim, se você coloca uma caçamba para recolher alguma coisa, tem que ver para onde vai essa caçamba. E tem serviços de caçamba, não pode, é proibido por lei, mas tem serviço de caçamba que joga o resíduo em qualquer lugar, inclusive mistura tudo, etc. Não joga nem num aterro regulamentado, tá? Um aterro liberado por lei. Joga em qualquer lugar. Daí isso é um crime ambiental, inclusive, tá previsto na lei de crimes ambientais, multa, etc, etc. Então tem que dar uma olhada sobre isso também, tá? É... Infelizmente, ainda não tem muitas empresas que fazem logística reversa, mas a legislação ela vai ficar cada vez mais dura com isso, tá? Ela vai ficar cada vez mais importante.
O grande problema aqui que eu vejo no Brasil, em relação à legislação, daí vocês podem ligar isso com qualquer coisa, qualquer aspecto da legislação, é falta de fiscalização. Então, você tem uma legislação linda, maravilhosa, fantástica, mas você não tem fiscalização. E a população em geral, ela faz o que der na telha. Por quê? Não tem fiscalização, eu vou fazer o que eu quero, né? Isso é um problema muito grande. Vamos dar um exemplo para vocês aqui. A gente está com muita reclamação agora nos últimos dias que aqui em Curitiba foi definida uma velocidade máxima nas ruas menor em muitos de radares para multar. Tem duas coisas, né? Uns falam que isso é para arrecadar mais dinheiro, outros falam que isso é para diminuir a velocidade dos carros, dos ônibus, dos caminhões, das motos e etc., para causar menos acidente. Que a gente tem muito acidente? Tem. Que a gente tem muito desrespeito? Tem. Qual que seria o ideal? Que as pessoas não passassem a velocidade máxima, que as pessoas obedecessem semáforo, que as pessoas obedecessem as leis de trânsito. Como as pessoas não obedecem, tem que colocar guarda na rua, tem que colocar radar. Eu não concordo com isso, tanto radar, tanta coisa. Do ponto de vista de cidadão, eu não concordo, mas do ponto de vista de educação da população, eu concordo totalmente. Porque senão as pessoas vão começar a fazer como querem. Então é a mesma coisa na questão ambiental. A gente tem, e daí se inclui logística reversa, né? A gente tem uma das melhores legislações ambientais do mundo, sem dúvida nenhuma. Mas por que a gente tem tanto problema ambiental? Porque as pessoas não se conscientizam das coisas, né? Se as pessoas se conscientizassem, eu só posso andar no máximo 60 por hora. Se tiver uma placa de 30, porque é uma área residencial, eu só posso andar a 30 por hora. Eu precisaria de radar? Eu precisaria de guarda na rua? Né? É assim, por incrível que pareça, na Alemanha e em outros países europeus, por exemplo, não tem cobrador nos ônibus. Você entra pela porta de trás, ninguém vai te cobrar passagem, tá? Então, eles acreditam na honestidade das pessoas. As pessoas são educadas para isso. Ah, mas tem um ou outro sem vergonha. Tem. Então, de vez em quando, sobe um fiscal no ônibus. Normalmente tem trajes civis, não tem um traje diferente. Só tem a carteira dele, né? A identificação dele. Ele entra e se identifica para as pessoas dizendo: eu quero ver a sua passagem carimbada. Porque tem uma maquinazinha que se coloca a passagem, você compra a passagem em papel, coloca na maquinazinha, carimba com o dia, a hora e tal. E daí você comprova que você pagou a passagem e passou ali, né? E se você não tiver, você vai ganhar uma multa, de, sei lá, de 60, 80 euros. É uma multa muito alta. Mas eu já andei muito de ônibus na Europa, principalmente na Alemanha. Eu acho que eu peguei uma vez um fiscal, né? Uma vez. O fiscal é muito raro, mas as pessoas, elas, culturalmente, elas querem seguir a lei para poder viver bem em sociedade, né? Por exemplo, barulho é uma outra questão ambiental muito séria, fora resíduo, né, que é o caso da logística reversa. Barulho é uma questão ambiental muito séria. É claro que sempre tem uns sem-vergonhas por aí, por isso a gente precisa de uma legislação. A pessoa tem que pensar assim: eu não preciso de lei para saber que eu estou incomodando o meu vizinho, né? O vizinho de cima, de baixo, no prédio, ou se eu moro em casa, os vizinhos das laterais, de trás, da frente. Eu não precisaria de uma lei. Eu simplesmente teria que ter um mancômetro, né? Poxa, eu estou incomodando o meu vizinho. Então, a tendência na logística reversa é a gente ter cada vez mais tipos de resíduos regulamentados por legislação, tá? Exatamente para cumprir isso. Então, foram os casos que eu falei semana passada. Tem alguns tipos de resíduos que tendem a desaparecer. Poucos, mas tendem a desaparecer.
Um grande problema que a gente tinha antigamente, ainda tem, mas não é mais tão grande, é resíduo de lâmpada fluorescente. Aquelas lâmpadas compactas, luz fria, né, tanto a comprida, né, quanto aquela que faz aquela curvinha, assim, ou é assim, fluorescente. Por quê? Ela tem um produto tóxico, extremamente tóxico dentro. Se vocês quebrarem uma lâmpada dessas, por favor, não aspirem a poeira que tem ali. Tem um tipo de poeira, aquilo tem mercúrio no meio, inclusive, tá? Fora outras coisas. Então, esse é um tipo de resíduo muito perigoso, mas essas lâmpadas estão acabando com o tempo. A lâmpada quente, aquela incandescente antiga, ela não é um problema ambiental tão grande, mas em compensação ela gasta muita energia, né? Então ela foi sendo substituída pela fluorescente. O problema da fluorescente, ela tem uma vantagem que gasta menos que a incandescente, mas ela depois que acaba a vida útil dela, não tem onde jogar. E agora hoje a gente tem a LED, né? A LED ainda não é um problema ambiental como resíduo. Por quê? A LED aguenta muito tempo. Então, eu tenho algumas lâmpadas LED aqui que estão há 4, 5 anos, pelo menos. Etc. A LED demora para queimar ou para perder a sua eficiência. Mas depois disso, ela vai começar a ser um problema. A gente ainda não sabe direito o que fazer com lâmpada LED. Um outro problema que a gente não tem ainda saída de logística reversa é com isopor. O isopor é muito importante na logística, né? Para proteger mercadorias mais frágeis, mas ainda tem poucas alternativas para você aproveitar o resíduo do isopor. A tendência, por exemplo, é que o isopor entre em um programa de logística reversa também, e que as empresas que venderam coisas com isopor dentro, elas sejam obrigadas a receber de volta e dar um fim correto. Tanto que tem muita empresa hoje que não usa mais isopor, vocês já devem ter notado na logística, né? Elas usam aquelas almofadinhas de plástico, né? Aquela com ar. Normalmente fazem cartelas grandes, não sei se esse é o nome, né? Mas fazem cartelas grandes e vão dividem assim em quadradinhos e vão colocando ar nesses quadradinhos. Por quê? Ali eu só tenho plástico. E quando eu tiro o ar, para mandar para reciclagem, por exemplo, para logística reversa, é muito fácil. Né? É muito, muito, muito fácil. Então, pode ter várias alternativas diferentes. Agora, o grande problema e esse vai ser sempre o grande problema da logística reversa, gente. Disparado o grande problema. É a pulverização dos locais onde que estão esses resíduos. Então, por exemplo, eu vou fazer logística reversa de pneu. Normalmente eu vou numa loja, isso está na legislação, vocês já viram semana passada, eu vou numa loja, compro um pneu novo e troco meu pneu. Eu faço assim. Então, quando eu vou numa loja comprar um pneu novo, ele já faz balanceamento, geometria, etc, etc, etc. Aproveito e faço isso. Eu faço balanceamento de geometria pelo menos uma vez por ano, mas eu compro pneu a cada, talvez, 2, 3 anos, dependendo da quilometragem que eu faço em certo ano. Mas o pneu velho já fica na loja. E a loja já está num circuito de recolhimento de pneus velhos conforme a legislação. Os pneus velhos, eles não são recolhidos de casa em casa. Eles são recolhidos nas lojas. Difícil. Tirar da roda, colocar outro pneu na mesma roda, fazer em casa é complicado. Precisa de alguns equipamentos básicos, né?
E daí, como que fica? Esse é um caso que não tem muita solução. A pessoa tem que levar o pneu até algum lugar. Por isso que a organização que recolhe pneus hoje no Brasil, pneus usados, ela tem contrato com algumas cooperativas de reciclagem, de catadores. Então, quando os catadores trazem algum pneu, eles compram o pneu do catador, o pneu usado, né? Eles dão um dinheiro como recompensa pelo catador ter trazido aquele pneu usado. Mas hoje está ficando cada vez mais difícil achar um pneu jogado por aí. Isso é muito raro. Antigamente a gente tinha milhões de pneus jogados pelo meio ambiente. Hoje em dia não. Mesmo porque há algumas lojinhas de pneu, inclusive algumas oficinas, elas jogavam pneu em qualquer lugar, tá? Então, agora, hoje em dia, não acontece mais porque elas fazem parte de um sistema de recolhimento. A mesma coisa com óleo lubrificante usado. Então, a Luarte vai de posto em posto recolhendo com caminhão-tanque, mistura tudo, leva para uma fábrica lá no interior de São Paulo e refina o óleo lubrificante usado, né? Mas agora a gente tem outros problemas que a gente tem que ver. A lâmpada fluorescente é um problema, porque as pessoas usam em casa, né? Eletroeletrônico é um problema, porque as pessoas usam em casa, né? Então a gente tem que resolver alguns problemas ainda, tá? E ao longo do tempo vai ter legislação para isso. A legislação para embalagens em geral já está sendo discutida, logo, logo vai ser colocada em prática. Agora, se vai dar certo ou não, é mais difícil saber, tá? Quando você tem resíduos controlados, como embalagem de agrotóxicos, né, que eles são, como eu vou dizer assim, apesar de estarem nas fazendas dos agricultores, mas para os agricultores comprarem novos agrotóxicos, eles têm que levar até um posto de reciclagem, um posto de recebimento de embalagem usada, são obrigados por lei, senão não conseguem comprar novo. Então você vai diminuindo o problema, né? Agora, quando está na casa das pessoas, e daí é muito mais complicado, né? Eu acho que essa turma de especialistas em logística, como vocês, é que vai resolver muitos desses problemas ainda. A gente ainda está engatinhando, infelizmente, tá? Ainda está engatinhando, mas vocês é que podem ajudar a resolver o problema, né? É uma discussão bem interessante que eu particularmente gosto bastante. Pessoal, eu vou. Só espera um pouquinho. O que está acontecendo aqui? Não está aparecendo o meu. Só um instantezinho, eu quero compartilhar. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal, sobre a matéria, etc? Não, professor. Espera um pouquinho só, gente. Eu não sei por que não está aparecendo. Só espera um pouquinho, gente. Eu preciso abrir de novo. Não tá. Eu já tinha deixado a aula aberta por trás para poder compartilhar para vocês, com vocês. Só um instantezinho, pessoal. Ju, não vai embora da minha aula, por favor, Ju. Fique na minha aula, Ju. Ô, professor, minha aula preferida, logística. Não precisa puxar o saco, não, Ju, tá? Mas é real, professor, até nosso trabalho, tipo, o pessoal do meu grupo tá me odiando, porque você tem que ter logística. Não, a logística reversa hoje é. É real, professor, pergunto pro Fernando, ele vai confirmar que ele está passando estresse por causa disso. Eu quero Pô, matar a Juliana. Eu quero matar a Juliana por É, todas as professor, vezes é que ela. real, tem que ter logística reversa. Tipo assim, Ô, ela chegou Fernando, na você não. outra. Logística reversa, Fernando? Não, não é que a gente não queria, é que a Juliana chegou e falou: Eu não vou fazer o trabalho, eu não aceito nada que não tenha logística reversa. Tá Pra certo, Ju. ver, professor, pra ver minha relação com o meio E foi esse ambiente é muito estresse. forte, então a matéria é muito importante. Não, tá certo, Ju. Concordo com você. Concordo, sem problema nenhum. Inclusive, pessoal, hoje a gente vai usar uma ferramenta da logística reversa. A gente vai conversar sobre uma ferramenta usada no dia a dia da logística reversa.
da logística, a gente vai usar na logística reversa. Porque tem muitos produtos onde que a gente não sabe onde que eles estão, a gente não sabe onde coletar eles. Então é o grande problema. Por isso a gente precisa também, como uma ferramenta complementar, ela não vai servir para tudo na logística reversa, mas tem algumas coisas que ela pode ajudar bastante. É a rastreabilidade do produto. Como, por exemplo, embalagem de agrotóxico. Dá para fazer a rastreabilidade de embalagem de agrotóxico dentro de um programa de logística reversa? Fantástico. Quando você compra agrotóxico, tem lá que eles podem ligar no sistema, ainda não fazem isso, mas iria facilitar demais. Eles podem, por exemplo, ligar no sistema, olha, o Klaus comprou tal embalagem de agrotóxico. Daí, a próxima vez que for comprar mais agrotóxico, ele tem que trazer um comprovante que ele destinou de forma correta, nos pontos de recolhimento de embalagens vazias, aquela embalagem específica. Então, a rastreabilidade de produto é uma ferramenta da logística que a gente efetivamente pode utilizar na logística reversa. Pois é, pessoal, nós estamos na semana 10 já, hein? Nossa Senhora. Semana que vem é a entrega dos exercícios e revisão para avaliação global 1, né? Daí, O dia professor, 20... falando nisso, o professor não ia passar 3 atividades? Pois é, eu vou deixar só como 2, tá? Eu só vou deixar como 2, dá menos trabalho para vocês. Mas Então a já gente já é semana pode que vem? anexar o trabalho? Uhum. Vocês têm que entregar os 2 trabalhos semana que vem, pessoal. Que isso, brother? Mas então já tá aberto lá pra gente postar? Eu acho que sim, mas eu até vou anotar aqui do lado, tá? Para ver se já está aberto. Mas É eu onde acho que a gente posta mesmo, senhor? Em qual parte? atividades avaliativas. Hum. É dia 22 ou 26, professor? É uma coisa assim, né? 22, semana 22. 11. Atividades avaliativas. Se não tiver, depois eu coloco para vocês, tá? Mas eu acho que está aberto já. Eu tenho a impressão que está aberto. É que eu tenho tanta disciplina, tantas turmas, que eu não me lembro de cabeça já se eu já fiz todas. Mas é isso. Bom, eu vou deixar só 2 exercícios, tá? Já que vocês vão fazer um trabalho com logística reversa, né? O projeto integrador com logística reversa. Então, eu vou deixar 2. Pode ser, gente? Ou vocês querem que eu dê mais? 2 tá muito Hein, bom, senhor. pessoal? Pode dar 2 mais, tá muito professor, bom. porque é muito bom porque faz a gente pensar sobre as questões do meio ambiente. Quieta, Ju, nem todo mundo é desocupado. Eu sou ocupada e penso no meio ambiente, é diferente. Eu sou Mas um cara então, ocupado, mas eu preciso dormir, Ju. o Fernando tá que nem eu tenho dormido 5 horas por dia, Fernando. Tá complicado, tá complicado. Eu tô nesse pique também, professor. Eu tô nesse pique. Pois é. Só que vocês têm 30 anos a menos do que eu, né, gente? Eu tô ficando velho já, gaga. Olha aqui meu cabelo, perdendo o cabelo aqui já. Ó. Não, mas é difícil, né, gente? Dormir só 5 horas por dia é meio complicado mesmo, a barra pesada, gente. Mas vamos lá, faz parte, infelizmente, a gente tem que fazer. Mas assim, eu vou deixar só aqueles 2 trabalhos para vocês, tá? Para até ficar mais fácil mesmo, porque vocês estão fazendo o projeto integrador com logística reversa. Eu acho bem legal isso. Eu espero que no mínimo você vá lá avaliar a gente presencialmente, professor. No projeto integrador. Vocês sabem qual dia da semana vai ser? Vai ser no final do semestre, né? Aham. Qual dia da semana vocês A sabem? gente Já? não tem a menor ideia. Tá. Mas eu acredito que vai ser na segunda. É que tem que ver porque eu tenho aula, né, com outras turmas, né? Então, tem que ver isso daí. Ah, não, professor, vai ter que abrir uma exceção, nem pensar. Fala que tá doente, professor, sei lá. Dá um migué, mas você tem que estar lá presente. Eu falo que eu tô doente, mas aí eu vou na Andrade de qualquer jeito. Vai ficar meio ruim, né, gente? Eu tenho aula na Andrade. Eu falo que eu tô doente para faltar uma aula, mas daí eu vou na Andrade
por causa de vocês. Vai ficar meio estranho. Mas vamos ver o quê? Tem muita água, vai rolar por debaixo dessa ponte ainda, né, gente? Eu sempre brinco, até junho, não sei nem se eu vou estar vivo ainda, né? Então vamos ver, tá? Mas vamos então falar da nossa... Alô, professor, não fala isso não. Bater na madeira, né, gente? Bater na madeira 3 vezes aqui. Mas vocês sabem, né? Depois de uma certa idade pode acontecer qualquer coisa. Não, eu tô bem ainda, não, gente. Pelo amor de Deus. Hoje de manhã eu corri 5 quilômetros. Não foi muito forte, mas eu corri 5 quilômetros. Consegui. Mas eu fui até a cozinha e perdi meu fôlego. Vocês são jovens, não podem ficar assim, pelo amor de Deus. Posso começar a matéria de hoje, gente? Vocês deixam? Pode, professor, vai. Ai. Não, pelo menos na sexta-feira a gente tem que dar uma risada, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Semana toda trabalhando, estudando. Na sexta-feira a gente tem que dar uma risada. Assim, se a gente tivesse aula presencial, eu ia dizer uma sexta dessas, a gente tinha aula até o intervalo, e daí a gente encomendava pizza para a gente. Lá na sala de aula, ia comer pizza na sala de aula, mas como a gente tem aula online, não dá para fazer isso, né? Infelizmente. Mas eu não vou reclamar se você mandar uma pizza aqui. Ah, tá! O que você quer mais? Olha só que moleza, Ju! Eros! Olha só que moleza do Fernando. E com refri, né? Ele ainda pode exigir. Pô, eu tô enjoado de pizza já, velho. Desculpa aí. É que o pai dele faz pizza. Não, eu preciso interromper o compartilhamento aqui. Eros, qual que é a pizzaria, Eros? É uma pizzaria, professor. Tipo, pizza caseira, sabe? Tipo, pizza... Mas vocês vendem tipo... pizza também? Vendemos, só que, tipo, a gente só vende aqui em Campo Largo, sabe? Bem pouco. Campo Largo. Eu moro... Uma vez, eu fui jantar com um amigo meu em Campo Largo, até numa pizzaria lá de Campo Largo, não me lembro. Gente, para chegar na pizzaria foi 50 quilômetros da minha casa. Nunca mais fui lá com esse meu amigo. Meu Deus do céu, hein, professor? Você mora do outro lado de Curitiba também? Eu moro no Bacaxiri. Eu moro sei onde literalmente do outro lado. Eu tenho que atravessar toda Curitiba para daí sair para Campo Largo. É o extremo oposto de Campo Largo. Bacaxeria é Zona Norte. Exatamente. Meu Deus. Exatamente. Então, olha, eu não vou poder comer a pizza de vocês, Eros. E o cara não leva pra aula pizza. Eu fico indignado com isso. Não, você quer que ele quer que eu leve, tipo, na van, assim, tipo, vou levar uma caixa de pizza na van. Tá, Quero. Tá. Exatamente. Você vai ter que levar 2. Uma para a turma e uma para o pessoal da van. Né? Mas não dá pro pessoal da van, professor. É lotado, não dá, não. Bom, gente, vamos lá. Vamos ver. Eu preciso ver a nossa matéria, né, gente? Vocês sabem que eu sou CDF, eu dou a matéria, né? Mas vamos lá. Rastreabilidade de produto. Então, como eu estava falando para vocês, gente, é uma ferramenta da logística normal que a gente usa na logística reversa. Então, quando a gente fala de, eu esqueci da minha mesa digitalizadora. A gente vai conversando, esqueci da minha mesa digitalizadora. Aqui, pronto. Agora minha mesa digitalizadora, deixa eu pegar aqui a minha caneta. Olha a minha canetinha. Mas hoje tá difícil, né, professor? Tá difícil para começar. Hoje tá difícil. Olha, são quase 8 horas e eu ainda não comecei a aula, pô. É culpa da Juliana, certeza. Ai, coitadinha da Ju. Tá Ju, de não nada. liga, Ju. Não liga. A Ju não liga mesmo, né? Não. Tô falando que vai acabar em casamento isso daí, hein? A Juliana é uma pessoa insensível, ela não gosta nem de cachorro, professor. Ah, sério, Ju? Ah, não, agora a Ju me decepcionou. Não gosto. Professor, eu gosto dentro de casa. Ah, eu adoro cachorro, vocês sabem disso, né? Eu tenho 7. Se eu pudesse, teria 50. Mas vamos lá, vamos começar a nossa aula. Então. Foco. Gente, rastreabilidade de produto. Vem do verbo rastrear, né? O rastrear significa seguir o rastro ou a pista de.
investigar, inquirir, indagar, né? Até, por acaso, a gente acabou de falar de cachorro, cachorro faz isso, faz o rastreamento de pista, né? Então, quando tem, por exemplo, uma criança desaparecida, né, fugiu, se perdeu dos pais, os pais dão lá algo com o cheiro da criança e o cachorro vai procurar a pista da criança até encontrar a criança, né? E tem, por exemplo, cachorros especializados em busca e salvamento em terremotos, por exemplo, em guerras. Então, eu já vi isso já pessoalmente. Tem aqueles escombros, o prédio arrebentou inteirinho, tem o escombro, e eles vão lá com o cachorro e o cachorro vai procurar. Quando vocês viram o desastre em 2015 de Mariana, em 2018, o outro desastre lá da Vale, como era o nome da cidade, não me lembro, em que arrebentou aquelas represas... Brumadinho. Aquelas represas de rejeito, né, de barro, e tudo ficou debaixo da terra. Eles foram usar cachorros, porque apesar das pessoas ficarem presas debaixo da terra, algumas vezes alguns metros, o cachorro conseguia sentir um mínimo de cheiro, né? O mínimo de cheiro. Então, daí o cachorro, ele é treinado para sentir cheiro de ser humano, né? Inclusive, se usa várias táticas. Na verdade, o cachorro, ele acha que ele está brincando. É bem interessante isso. Tem cachorro que busca pessoas desaparecidas na neve, né? Quando cai a neve das montanhas, soterra as pessoas, ele vai lá e procura. O São Bernardo é famoso por causa disso, e etc. Então, rastrear significa seguir o rastro, seguir a pista. A gente fala que é a capacidade de se traçar o caminho percorrido por um produto qualquer. E hoje a gente tem sistemas de rastreamento incríveis. Por exemplo, existe já sistema de rastreamento de carne. Aqui no Brasil ainda é pouco usado, quer dizer, a gente usa para exportar carne, não para carne que é vendida aqui dentro. Só carnes mais especiais, mais caras. Se bem que toda carne está cara hoje em dia, né? É complicado. Então, o sistema de rastreamento, ele é capaz, por exemplo, de ditar a história, a aplicação, o uso, a localização daquele produto. Então, por exemplo, você compra um pedaço de carne no supermercado que vem com um código qualquer, e daí você pode entrar no sistema daquele código, né? Tem várias coisas que a gente pode usar. Mas daí, por exemplo, você pode usar até o teu celular, né? Você pega aquele sistema e daí entra lá, olha, esse pedaço de carne veio de um boi em tal fazenda, ele nasceu tal dia, durante a vida dele ele comeu ração, ele foi para pasto livre, vai ter as datas de vacinação dele, as datas que ele tomou tais remédios, quando que ele foi abatido, aonde que ele foi abatido, e assim por diante, né? Hoje se usa isso muito para carne no exterior, porque muitas empresas no exterior, elas não querem mais comprar o que a gente chama de carne de desmatamento. O que significa isso? Lá na Amazônia, o cara vai, tira a floresta, planta pastagem e cria gado, né? Isso que a gente chama de gado de desmatamento. Eu posso criar gado na Amazônia? Posso, em áreas que já foram desmatadas há muito tempo atrás, né? Não áreas de desmatamento recente. Isso é para diminuir o desmatamento na Amazônia, né? Então, eles rastreiam. Por exemplo, o McDonald's está com esse sistema de rastreamento de carne de desmatamento. Ela não compra. É a mesma coisa com soja, milho. O McDonald's já não compra mais soja, milho de desmatamento, tá? A JBS, por exemplo, que é a maior empresa de carne do mundo, ela tem toda a carne rastreada, absolutamente toda a carne rastreada que ela compra. E é a maior empresa de proteína animal do mundo. Daí entra carne de boi, carne de
suínos, ovinos, aves e etc. É a maior empresa de proteína animal do mundo. Tanto que a JBS hoje não tem mais sede no Brasil. Eu não sei se vocês sabem, ela mudou a sede dela para os Estados Unidos. Porque hoje os Estados Unidos é o maior mercado da JBS, não é mais o Brasil. É claro que ela não mostra isso em todas. Alguém acho que está querendo entrar, né? O Bruno está querendo entrar. Oi. Olá, Bruno. O Bruno vai entrar daqui a pouco. Vamos voltar aqui para a nossa matéria. Então, a JBS não mostra em todo o produto que vende. Ela só vai mostrar isso naquele produto onde que ela é obrigada a mostrar. Por exemplo, o produto que ela exporta. O que ela está fazendo? Ela está rastreando o produto. Ela está dando todo como se diz? Ela está dando todo o histórico do produto, por onde que ele passou, o que aconteceu com ele e etc. Isso é um tipo de rastreamento. Quando, por exemplo, você compra um produto da Amazon ou do Mercado Livre e os caras trazem na tua casa, e daí eles têm todo um sistema eletrônico que quando eles entregam, eles já dão baixa no produto. E quando você volta para dentro de casa, no computador, você entra lá, já recebeu um e-mail, seu produto foi entregue. Então, isso significa o quê? Rastreamento. Os Correios do Brasil têm algumas modalidades de rastreamento, que dá para você ver aonde que está aquele produto que você comprou. A DHL tem rastreamento para tudo. Então, você manda um envelope daqui para os Estados Unidos, a DHL vai te informar exatamente todas as funções que foram feitas até aquele envelope ser entregue no destinatário nos Estados Unidos. Isso é rastreamento. Isso está se tornando cada vez mais comum na logística. E vocês têm acompanhado isso, né? Mas está se tornando também importante para logística reversa. Eu vou dizer para vocês que eu gosto de falar de rastreamento, de rastreabilidade de produto na logística reversa, porque ela ainda está começando, mas é uma ferramenta sensacional para a logística reversa. Mas ela ainda está começando, a gente ainda está começando a explorar o rastreamento, a rastreabilidade de produto na logística reversa. Olha, em 2015, Barreto e colaboradores, eles escreveram lá, ó, a rastreabilidade para o sistema de logística reversa possibilita a identificação do produto da origem ao pós-consumo. Significa todo o ciclo de vida do produto e o trajeto percorrido durante todo o processo. Então, com a rastreabilidade, a gente pode ver todo o ciclo de vida do produto. Desde o momento que ele saiu da fábrica, foi para a loja, foi para o cliente, até ele voltar. Tá? E daí a gente pode, isso pode aplicar facilmente para produtos maiores, computador, telefone celular, fogão, geladeira, micro-ondas e etc. O Leite, em 2007, ele falou, esse talvez seja um dos maiores especialistas em logística reversa aqui do Brasil, ele falou a seguinte coisa que é muito importante, muito interessante para a gente. Um dos aspectos mais complexos no retorno de produtos é a identificação de onde coletar, como coletar de forma eficiente e como garantir a eficiência nas demais etapas reversas. E a rastreabilidade do produto, ela pode ser extremamente importante, principalmente para identificar suas fontes. E daí eu posso começar a planejar a logística reversa de uma forma muito mais eficiente. Se eu sei aonde que meu produto está, quando ele chega no fim de vida útil dele, eu sei como planejar o sistema de logística reversa. Mas a gente ainda está começando, a gente ainda está aprendendo a trabalhar com a rastreabilidade do produto. Hoje, gente, eu vou repetir mais vezes para vocês. Isso a gente ainda está aprendendo.
Ainda são poucos os sistemas de logística reversa que usam a rastreabilidade de produto, tá? A gente vai discutir muito ainda essa questão da maior dificuldade que o Leite colocou, que é aonde está o produto que eu tenho que fazer logística reversa. Esse é o pior problema na logística reversa, não tem nada pior, absolutamente nada pior. E a rastreabilidade talvez nos dê uma indicação. Por isso é bom a gente gastar uma aulinha com logística reversa exatamente para a gente discutir isso. A partir do momento que a gente consegue rastrear um produto, a gente sabe onde que ele está. E daí é mais fácil para planejar a cadeia de logística reversa. Tá? E a gente vai discutir tanto isso daí nas próximas aulas, e daí a gente pode planejar através dessas ferramentas que a gente vai ver na aula de hoje. Então, lembre-se, logística normal, digamos assim, convencional, é da origem ao consumidor. A logística reversa é do consumidor à origem. Então, o consumidor está aqui, vai até a origem, né? Este que é o problema. Aonde está? Levar da origem até o consumidor é fácil. Então, existe já há centenas de anos a ideia bem colocada. Eu tenho um fabricante, aqui no caso é o produtor agrícola, né? Mas eu tenho um fabricante qualquer, ele vai mandar para uma loja, daí o consumidor vai até a loja, comprar alguma coisa e ele leva para casa e vai consumir, né? O consumidor, o cliente final, ele vai levar para casa para consumir. Isso é um sistema, é uma ideia que já é estabelecida há muito tempo, que é usada há muito tempo. O problema é a volta, né? E quanto mais produtos, resíduos a gente inclui na logística reversa, mais complexo é o sistema. Mais difícil é você determinar como vai ser a cadeia de logística reversa, tá? A gente vê em Curitiba, por exemplo, uma saída, mas que é extremamente cara. Extremamente cara. O programa Lixo que não é lixo, né? Então, eu já comentei com vocês que aqui na frente de casa passa 3 vezes por semana, terça, quinta e sábado, né? E pelo menos uma vez por semana eu deixo um saco de lixo reciclável lá fora. A gente coleta absolutamente tudo aqui, tudo. Assim, é meio fanático. Todo produto orgânico eu coloco num lixinho e eu tenho um sistema de compostagem com auxílio de minhocas, que a gente chama de vermicompostagem. Então, o lixo comum que sai aqui da minha casa é muito pouco mesmo. É mais, por exemplo, papel higiênico usado, essas coisas assim, que não é bom jogar no sistema de esgoto, no vaso sanitário. Você não pode entupir, dá problema lá para tratar, na Sanepar e etc. Né? Então, assim, o lixo que não é lixo, separe, família Folhas, é um sistema de logística reversa. Mas o professor falou que é muito caro. Sim, porque ele vai pegando tudo, mas vai de casa em casa, 3 vezes por semana. Então, 3 vezes por semana passa na frente da minha casa. Ele tem que ter um caminhão, tem que ter funcionário, gasta muito combustível, tem que levar até um lugar, daí o caminhão enche antes de terminar o trajeto. Daí ele tem que ir até um lugar específico para levar, descarregar e voltar no trajeto, porque tem mais lixo reciclável esperando ele. Em compensação, ele centraliza em certos lugares. Ele recolhe na casa das pessoas todo o lixo reciclável e centraliza. Por exemplo, numa usina, uma unidade de reciclagem de lixo. E nessa unidade eles vão separar papel, plástico, metal e assim por diante. Vão enfardar e vão vender para indústrias recicladoras, tá? Mas todo esse processo é muito caro. O lixo que não é lixo de Curitiba, ele
não se paga. Aliás, ele não arrecada nada hoje em dia. Então, ele leva direto para as cooperativas e quem ganha são as cooperativas dos catadores, dos recicladores, né? Então, quando você vai pagar IPTU, por exemplo, tem a taxa de lixo, né? Essa taxa de lixo é para o lixo comum, tá? Deixando bem claro, é para o lixo comum. Que passa aqui na frente de casa, também passa 3 vezes por semana, o lixo comum, segunda, quarta e sexta. Então, quando eu vou pagar o meu IPTU e tem uma taxa de lixo, é para o lixo comum, não é do lixo reciclável. O município tira dinheiro para pagar o sistema de coleta de lixo reciclável do próprio orçamento do município, tá? Acaba entrando no IPTU, acaba entrando no ISS, que é Imposto sobre Serviços, e outras fontes de arrecadação do governo municipal. Alguns repasses do governo estadual, do governo federal e etc. Mas a gente não paga diretamente o lixo reciclável como a gente paga o lixo comum. O lixo comum é uma taxa separada, onde que a gente paga. E isso custa muito dinheiro. Se eu pudesse rastrear, por exemplo, na casa do Klaus tem lixo assim, lixo assado. E daí as empresas que produziram aquele produto, o grupo de empresas, né, de um mesmo ramo, elas se responsabilizassem, o governo municipal não teria um gasto tão grande. O problema é como rastrear isso? Como saber que o Klaus tem tal lixo reciclável? É muito complicado. Então, apesar do sistema atual de Curitiba ser caro, é o melhor sistema ainda. Quem sabe vocês, como profissionais da logística que estão entrando no mercado agora, não desenvolvem um sistema de logística reversa específico baseado na rastreabilidade? É uma ideia. É um desafio, inclusive, que eu mando aqui para vocês. Né? Professor, tem outras cidades no mundo, por exemplo, lá em Montreal, no Canadá, eles separam todos os tipos de lixo, desde, sei lá, lâmpada, isopor, daí os lixos orgânicos de banheiro, enfim, e as próprias pessoas levam num depósito gigante no centro da cidade. Dela, daí não tem imposto para lixo, mas eles pesam o lixo e a pessoa paga de acordo com o lixo que ela produziu. Você acha que daria certo aqui, Fernando? Seja bem sincero. Eu acho que não, a gente não tem esse tipo de cultura. Você acha que as pessoas levariam até um local? Realmente não, professor, mas assim, Não, eu não tô criticando o povo brasileiro, só estou perguntando o que você acha. Eu acho que não levariam. Eu não sei se vocês sabem, Curitiba tem ecopontos. Os ecopontos são vazios. Tem algumas redes de supermercado que têm ecopontos. Os ecopontos são vazios. Quase não servem para nada. Servem para dizer que tem um ecoponto. A gente vai falar sobre ecoponto em uma aula posterior, tá? Mas essa é uma solução? Mas será que cabe para a cultura brasileira? O caminhão do lixo, que não é lixo, passa na minha casa 3 vezes por semana. E eu tenho um vizinho que não separa lixo. É só o cara separar dentro de casa e levar até o portão. Só isto. Só isto. E o cara não faz. Então, assim, imagine quando você separar. Isso porque o lixo que não é lixo, você pode colocar papel, plástico, alumínio, pode colocar várias coisas, vários tipos de plástico, tudo no mesmo pacote, que eles vão separar depois. Imagine você separar por tipo de resíduo e ainda levar no lugar. Eu vou mostrar algumas experiências que eu tive fora do país, algumas fotos legais e tal, depois de uma aula posterior, porque isso faz parte de um sistema de logística reversa, que a gente vai discutir a partir do segundo bimestre. Custos e depois a gente vai entrar firme em canais de distribuição reversos. Daí como fazer isso, né? Então, assim, a ideia, Fernanda, é maravilhosa. Eu provavelmente faria. Mas a questão é, as pessoas no geral fariam? professor, eu imagino que seria tipo o melhor cenário possível, mas, né? É. Eu-
não acredito que muitas pessoas se disporiam a fazer isso. Pelo menos. Quase nenhuma, né? Quase Uhum. nenhuma. Então, gente, a gente já falou da importância do rastreamento e hoje com a globalização, então você compra um produto da China, você vai acompanhando exatamente onde que está aquele produto. Você compra um produto dos Estados Unidos, você manda alguma coisa para a Europa, você vai rastreando aquilo, né? Você tem essa possibilidade, essa facilidade. E se no nosso caso de logística reversa pós-consumo, o resíduo, ele pode se tornar um problema de saúde pública. Então, é de suma importância que a gente comece a pensar no rastreamento também para produtos de pós-consumo, os resíduos que a gente produz nas nossas empresas, nas fábricas, mas principalmente nas nossas casas. E quando a gente está falando de rastreamento, a gente tem 3 requisitos básicos. E daí independe do rastreamento, tá? O rastreamento o tradicional ou de logística reversa. Primeiro, a gente precisa identificar o produto. Segundo, a gente precisa ter uma origem conhecida. E terceiro, um destino definido. Quando a gente está falando, identificar o produto sempre. O que pode mudar para a logística reversa é origem e destino. Quando eu estou falando em logística normal, tradicional, a origem é na fábrica e o destino é no cliente final. Quando eu estou falando de logística reversa, a origem é no cliente final e o destino é uma destinação ambientalmente menos impactante. Pode ser uma recicladora, uma retífica, pode ser um aterro mesmo, ou alguma coisa nesse sentido. Então, o rastreamento na logística reversa, ele é igual ao rastreamento tradicional. O que muda é a origem, que basicamente é o destino do rastreamento tradicional, e o destino, que vai ser a origem do rastreamento tradicional. Isso muda, então, né? Então, vamos dizer assim, vou pegar até uma caneta aqui. Na logística tradicional, eu coloco logística tradicional, gente, não é para diminuir a importância, tá? É só para diferenciar. Na logística tradicional, a origem é a fábrica, né? Fábrica ou alguma coisa nesse sentido. E o destino é o cliente final. Na logística reversa, isso vai mudar, né? Vocês já viram, a gente já discutiu isso. A origem é o cliente final. E o destino é o fabricante, é a fábrica. Então ele troca, ele faz essa inversão. Por isso que a gente fala que o rastreamento pode sim ser uma ferramenta extremamente importante para a logística reversa. Tá? E daí existem vários sistemas de rastreamento, né? Como vocês quiserem. Por exemplo, etiquetas com ou sem código de barras. Ainda se usa muito código de barras. Muito, muito, muito código de barras, né? Etiqueta com tecnologia RFID. Tem gente que fala RFID. Eu falo RIFT, tá, gente? É uma coisa própria do professor Klaus. O professor Klaus gosta de falar RIFT. Pode ser que esteja errado? Pode. Mas eu não gosto de falar RFID sempre, toda vez. Que é Radio Frequency Identification Data. É dados de identificação por radiofrequência. Também tem outros sistemas de rastreamento por GPS, né? O sistema de posicionamento global, entre outros, né? Como que se chama aquele... estão usando muito em TV, gente. É um quadradinho com padrões. Como que se chama aquilo mesmo? QR Code? QR Code. QR Code, é isso, né? QR Code, é isso, né? QCR, é isso, né? Aham, QRC no caso.
É, QRC. Eu pensei em uma coisa, eu falei outra. É sexta-feira, é sexta-feira. Tá? Então, o QR Code, o QRC, também é muito utilizado. O QR Code ele é mais utilizado para outro tipo de informação, né? A gente está utilizando muito via internet, porque você coloca lá o teu celular, lê o QR Code, né? Eu tenho um aplicativo aqui em algum lugar, a Lightning QR, né? Que é o que ele abre, lê o QR Code aqui e daí ele automaticamente vai entrar lá num sistema qualquer, né? Mas ele é mais utilizado dentro da internet. Para o rastreamento na logística, talvez ele não seja o melhor, mas pode ser utilizado também sem problema. Os mais tradicionais são etiquetas, principalmente com código de barras, que já estão sendo abolidas ao longo do tempo, e agora o que está surgindo com toda a força é a etiqueta RIFT. Bom, o código de barras é mais tradicional, né? A finalidade do código de barras é evitar a finalidade original dele, né? Evitar transcrição de dados por meio de digitação quando você tem um grande volume onde você pode ter um grande volume de erros, né? Então, quando você começa a digitar para um sistema qualquer, eu já vou mostrar para vocês como funciona o código de barras, não sei se vocês já se tocaram disso, ou já tiveram até uma matéria falando disso, mas o código de barras, ele traduz uma numeração. Então, quando você vai passar, por exemplo, essa numeração para um sistema, o ser humano é falho. Então, ele pode passar um número errado. Por exemplo, quando você vai pagar uma conta pelo celular, você tem o código de barras. Eu tinha um celular antigamente que não conseguia ler código de barras, então eu não conseguia pagar por aplicativo. Eu não conseguia ler, eu conseguia pagar, mas eu tinha que digitar o número. Então, o volta e meia errava, daí eu tinha que voltar, ver número por número, e daí tem uns 12, 16 números, ou mais, 20 e poucos números. É fácil errar. O código de barras, ele traduz aqueles números. Então, quando você lê o código de barras, automaticamente já coloca aquela sequência de números que identifica aquele boleto, por exemplo, né? Então, o código de barras ele foi feito para evitar um grande volume de erros quando da transcrição daqueles números para alguma coisa, né? Ele usa uma identificação por codificação numérica chamado sistema EAN, European Article Number. Então, o número do artigo é um sistema europeu de número de artigos, né? Essas informações, então, esses números, são contidos em um código de barras, eu vou mostrar para vocês, que forma um padrão estrutural. Isso é utilizado por fabricante, varejista, atacadista, exportador, importador, para pagar conta, eu não tenho nenhuma conta aqui agora, mas para pagar conta e assim por diante. Tem um grande número de possibilidades. Então, ele faz mais ou menos o seguinte, eu não sei se vocês já viram como faz o código de barras. Eu tenho um leitor aqui. Este leitor emite um laser. Um laser é uma luz, tá? Todo laser é uma luz. Todo laser é uma luz. Professor, mas por que tem laser que não faz mal e tem laser que penetra, explode? Por causa da concentração dessa luz. Quanto mais luz você concentra em um ponto só, maior poder tem aquele laser. Este laser que lê, essa maquinazinha que lê, que tem no supermercado, por exemplo, que tem nas lojas, você chega com um produto, vai na Renner, pegou lá no balcão lá e vai pagar. Ele vai ler o código de barras. Então, cada produto, deixa eu pegar aqui a caneta, cada produto tem um número. Em vez de digitar esse número, para daí saber no computador qual produto que é, quanto custa, etc.,
eles colocam esse código de barras, que é uma sequência de uma barra, um espaço, uma barra, um espaço, uma barra, um espaço, e assim por diante. Tá aqui, ó, uma barra, um espaço, uma barra, um espaço, uma barra, um espaço. O que vai diferenciar cada produto é o espaço, é a espessura da barra e do espaço, da barra e do espaço, da barra e do espaço, e a combinação entre eles, tá? Então, cada combinação significa um número, significa um código, significa alguma coisa. Isto é regulamentado, tá? As barras escuras, até pegar aqui uma borracha para tirar daqui. Então, o que acontece? Olha aqui, ó. As barras escuras contrastam com o fundo claro em intensidades de reflexão. Então, quando tem uma barra escura, ele dá um comprimento de onda. O laser aqui, né? Quando tem uma barra, um espaço, uma barra clara, ele dá outro comprimento de onda. E assim ele vai lendo. As barras espaços, então, são convertidos em zeros e um e traduzidos para a linguagem de computador. Então, isso é um zero, isso é um, isso é um zero, isso é um, e assim por diante. E daí vai constituir o código do meu produto, tá? Então, ele lê todo o sistema. O que vai dar o código do meu produto é a sequência do sistema. Quanto maior a sequência, mais números ele representa, tá? E isso dá uma possibilidade de combinações praticamente infinitas, tá? Praticamente infinitas. Então, eu posso ter uma personalização. Por isso que usam código de barras nos boletos, por exemplo. Professor, e no caso do QR Code, a mesma coisa. A gente também usa o mesmo princípio. Então, o QR Code tem uma barra, um quadradinho em um lugar, ou daí um quadradinho vazio em outro, um quadradinho vazio assim, 2 quadradinhos cheios nessa posição, etc. O QR Code, inclusive, ele possibilita um número maior ainda de combinações. Só que como o nosso sistema já está baseado há muito tempo no código de barras, para usar o QR Code, a gente teria que mudar todos os nossos leitores e todos os sistemas, né? Então, quem usa código de barras vai continuar usando código de barras durante um bom tempo. Como que a gente pode usar na logística reversa? Principalmente em produtos maiores, né? Produtos mais caros, produtos mais perigosos para o meio ambiente, etc. Eu tenho um computador, eu posso usar um código de barras no computador, eu sei que aquele computador que foi produzido lá na China, tal dia, atravessou o mundo, chegou no Brasil, foi para tal depósito, daí foi para a loja tal, e o Klaus foi lá e comprou. Porque quando o Klaus foi lá e comprou, ficou ligado o nome do Klaus na nota fiscal. Olha, o Klaus comprou tal computador. E fica ligado em relação a um código de barras qualquer, tá? E daí eu sei, o fabricante lá na China sabe que ele está com um computador na casa do Klaus, tá? Isso possibilita rastrear até onde que está. Ele poderia literalmente chegar na minha casa e você tem um computador assim, né? Ele poderia. É claro que por uma série de razões não faz, tá? Então esse é o código de barras. Simplesmente uma luz que lê uma sequência de barras e espaços, barras e espaços. A mesma ideia básica é do QR Code. A mesma ideia básica, tá? Mas hoje em dia, gente, está se tornando cada vez mais popular e vai se tornar cada vez mais popular são as etiquetas RFID, Radio Frequency Identification Data.
É uma tecnologia de captura de dados por radiofrequência. Então, o que significa isso? Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho uma etiqueta, eu preciso que emite uma radiofrequência. E eu preciso um receptor. Esta radiofrequência da etiqueta é única. E o receptor vai receber aquela frequência única. Ele vai no banco de dados dele, opa, essa frequência única significa tal produto. Então, é uma tecnologia de captura de dados por radiofrequência, na minha caneta, que utiliza o espectro eletromagnético. E daí ele vai transmitir informações sem precisar de contato físico. Ele só precisa de um mecanismo onde está a informação, a etiqueta, e o mecanismo que captura a informação, tá? Já vou mostrar isso para vocês. Isso também é chamado de e-tag, rift tag, tag é etiqueta, né? Transponder, etiqueta inteligente, etiqueta eletrônica e assim por diante. Então, as etiquetas rift, elas são feitas de vários elementos, tá? Então, até aqui eu mostro depois para vocês como que é feita. Em cada etiqueta tem uma antena, ou também chamada bobina. Tem um transceiver com decodificador e tem um transponder, né? Na verdade, esse é o sistema inteiro. Cada etiqueta tem uma bobina, daí eu preciso um transceiver com um decodificador e um transponder, uma antena, transmissor, capacitor, diodo, microchip que também receba isso. Eu posso ter etiquetas Rift em dois tipos de frequência, baixa e alta frequência. Baixa frequência para pequenas distâncias e alta frequência para grandes distâncias. Isso é uma coisa técnica, né? Funciona mais ou menos assim. As etiquetas Rift são muito pequenas e elas estão tendendo a ficar cada vez menores, tá? Isso daqui é uma etiqueta, um tag. Tag é etiqueta em inglês, né? Ela tem uma antena, que é isso daqui, e um chipzinho, bota microchip nisso, que contém aquelas informações. E daí, para eu receber informação, eu preciso uma antena externa ligado a um decodificador. E daí essa informação pode ser passada direto ao computador. Muitas etiquetas Rift ainda vêm com código de barras. Mas, professor, ela não substitui o código de barras? Substitui. Só que em alguns lugares pode ser que ainda não tenham esse receptor aqui, tá? Que vai pegar esses dados por ondas eletromagnéticas, tá? O chip, ele transmite ondas eletromagnéticas com aquelas informações, tá? Eletromagnéticas com aquelas informações. Então, vem o chip que se liga à antena que transmite essas informações, tá? Isso traz um grande número de vantagens. Um grande número de vantagens. Rapidez e precisão na transmissão de dados, alto grau de controle, leitura simultânea de várias etiquetas, simplificação do processo e rastreabilidade total do produto, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu devia ter até colocado um videozinho, eu tenho um videozinho sobre isso, eu não vou conseguir achar agora. Eu devia ter colocado aqui para vocês, que é extremamente interessante. Uma loja de roupas em atacado lá em São Paulo, que ela colocou etiquetas Rift em todos os produtos, individuais. Essa loja não é para o cliente final, é para revendedor. Então, o cara vai lá e compra 20 camisas do mesmo tipo, 10 calças do mesmo tipo e não sei o que mais. Ele vai de carrinho de compra. Então, o cara entra na loja de roupa com carrinho de compra. Carrinho de supermercado, sabe? Esses bem grandes. E vai colocando tudo ali. Uma pessoa dessas, por exemplo, ela tem uma loja de roupas aqui em Campo Largo, lá na cidade do Eros.
uma lojinha. Ela vai lá nessa loja de atacado em São Paulo e compra 150 peças. Vai colocando no carrinho. Ah, mas o carrinho não chega. Coloca no segundo carrinho. Ela só vai colocando. Ela pega da prateleira e vai colocando. E vai colocando. E vai colocando. Ela viu o preço, tá o preço ali na prateleira. Olha, R$10 cada camisa. Opa, vou comprar 50 camisas dessa. Pega e coloca no carrinho de supermercado. Se ela for passar em uma caixa normal, a pessoa do caixa... Gente, eu tô ficando sem voz, sexta-feira. A pessoa do caixa vai ter que passar produto por produto no código de barras. Hoje em dia, a gente já tem leitores de código de barras que pegam em qualquer posição, né? Por baixo, pelo lado, por cima. Só você passar e vai fazendo assim. Mesmo que seja muito rápido, ele vai demorar um tempo para passar 150 itens. Pensem lá quando vocês vão no supermercado. Vocês não compram 150 itens. Compram 20, 30, 40, no máximo 50 itens. Não 150. E já demora. Quando eu trabalhava em mercado, professor, já passei uma compra que tinha mais de 1000 itens. Você está mercado normal? Era o Sam's Club, professor, era um atacado. Ah, Sam's Club. Sam's Club é como se fosse um macro da vida, né? É para atacado e tal. Normalmente revendedores também compram no Sam's Club, né? Você trabalhou naquele Sam's Club ali que vai para Colombo ali? É, o da Tuba ali, perto da rotatória. Sorte tua que você não trabalha mais lá, porque lá tá horrível. Eu trabalhava lá bem nessa época, professor, da época que começou a reforma lá. Ai, Foi cara, horrível. e continua horrível, tá? Continua horrível, eu sei. Eu tenho pena de quem tem que passar todo dia ali. Sério, eu tenho muita pena. Eu não desejaria nem para o meu inimigo mortal. E eu tenho inimigo mortal. Vamos lá. Então, quando você passa, Fernando, você sabe bem disso. Quanto tempo você levou para passar essa conta de 1000 itens? Cara, mais ou menos 1h30. Sério? Uhum. Nossa Senhora. Com as etiquetas Rift, pode demorar assim 1 minuto, 30 segundos. Cara, quem me dera. É muito legal isso. Então tem essa loja, esse vídeo, pena que eu não trouxe para vocês, mas imagine o seguinte: o cara vai lá e coloca 150 itens no carrinho de compra dele. Ele coloca o carrinho em uma caixa. Tem uma caixa, assim, bem grande, coloca o carrinho ali dentro, o carrinho entra inteiro. Em 10 segundos já leu tudo. Ele tira o carrinho e já sai a conta. É mais ou menos isso. Porque no código de barras, você tem que pegar item por item e mostrar para o leitor. Porque o leitor precisa ver o código. O leitor, eu falo a maquininha, né? Precisa ver o código. Na etiqueta Rift, como ele manda ondas eletromagnéticas, elas vão para todos os lados. Literalmente, ele manda ondas para todos os lados. Essa caixa, ela tem receptores em todos os lados. Então, você coloca o carrinho e tira o carrinho. Inclusive, eles fizeram uma demonstração com com um carrinho de supermercado cheio de roupas, e ele leu em 4 segundos. Todas as roupas ele leu em 4 segundos. Então a pessoa vai, coloca no carrinho e já sai. Inclusive, nem precisa operador de caixa. Ela já sai com aquilo, ela pode colocar a identificação dela, o cartão de crédito, por exemplo, e já sai tudo ali, você pode pagar na hora sem problema nenhum. Hoje, tem alguns supermercados que você não usa mais o operador do caixa. Você mesmo faz a leitura, mas continua com código de barras e continua você precisando passar item por item no código de barras. Já tem supermercados aqui no Brasil, mas é muito comum fora do Brasil. Esses dias até um amigo meu alemão
Ele me mandou uma foto. Olha o supermercado que eu fui, Klaus. Ele foi colocando os produtos e ele tinha no carrinho tinha um tablet com leitor de etiquetas Rift. Então ele ia colocando o produto, já lia qual era o produto e já dava. Você colocou no carrinho tal coisa que custa tanto. E daí, quando ele chegava no caixa, era só pagar. O próprio carrinho tinha leitor de etiquetas Rift. Algo assim impressionante. É claro que dei em baixa frequência para pequenas distâncias, né? Então, ele torna o sistema muito mais rápido. E assim como o código de barras, como o QR Code, você pode armazenar todas as informações. Todas. Então, eu já mostrei para vocês, cada etiqueta tem uma anteninha, um chip. No chip está o código daquele produto. Normalmente é um código numérico, como código de barras, tá? Por que um código numérico? Porque daí no sistema do computador, aqui, olha, no sistema do computador, só vai ficar armazenado o código numérico. Quando o leitor lê a etiqueta Rift ou lê o código de barras, ele transforma aquilo num código numérico e manda só o código numérico. Daí, no banco de dados, o computador procura onde está aquele código numérico, ele tem todas as informações. É a coisa mais simples que existe na face da Terra. Hoje, uma etiqueta Rift, ela custa... já tem etiqueta Rift custando menos de 10 centavos cada uma. E a tendência é ela ficar cada vez mais barata. E chegar ao ponto de você poder imprimir etiquetas Rift em casa, na fábrica, na loja, tá? Você não comprar mais etiquetas Rift prontas. A gente usa um sistema assim para cachorro também. Eu não sei se já ouviram falar, não só para cachorro, mas dá para usar para gato, para cavalo, para boi, para passarinho, até para peixe dá para usar, que é um microchip. Então é tipo um grão de arroz que ele tem o mesmo sistema da etiqueta Rift, ele manda ondas eletromagnéticas, tá? E daí tem um aplicador específico, é como se fosse uma agulha assim, que você coloca o microchip dentro, é do tamanho de um grão de arroz hoje em dia. Antigamente era um pouco maior. Doía mais nos animais para colocar, porque você não usa anestésico, né? Daí você levanta um pouco a pele, coloca aqui por baixo, assim. No cachorro a gente coloca aqui. Por que a gente coloca aqui? Para servir para todo mundo. Então, por exemplo, os meus cachorros são todos identificados por microchip. Todos. Se um cachorro meu foge, alguém acha, ele pode pegar um leitor universal de microchip, colocar no cachorro, ele vai ver um número. E daí esse número vai levar um banco de dados onde que está lá. Ó, esse é o cachorro tal do Klaus. O Klaus mora nessa rua. Vamos levar o cachorro de volta para o Klaus. Isso já é utilizado no mundo inteiro. Infelizmente, os nossos bancos de dados para localização de animais perdidos aqui no Brasil ainda são muito ruins, tá? Mas eu, por exemplo, uso de uma marca específica, daí eu registro nessa marca, tá? Mas é só para essa marca. Na Europa, por exemplo, eles têm bancos de dados com milhões de cachorros. Teu cachorro desapareceu, eles vão procurar se tem microchip. Nem todos os cachorros têm microchip. Eles já acham vocês na hora, tá? Então, as etiquetas Rift, gente, eu estou falando para vocês, é o futuro da logística. E é o futuro da logística reversa também. Tinha uma aluna minha da engenharia civil aí, da Andrade, que ela queria usar etiquetas Rift para rastrear o que entra numa obra. Por exemplo, todo saco de cimento tem etiqueta Rift. Colocar uma etiqueta Rift. Daí, quando o saco de cimento entra no portão tem receptores
eletromagnéticos, né? Tem antenas para receber a informação. Ele não precisa nem parar. O saco de cimento pode estar dentro do caminhão, inclusive. O caminhão vai entrar com o saco de cimento, automaticamente essa antena já lê e já manda para o computador. Olha, entraram 50 sacos de cimento tal dia, tal hora. Saco de cimento de tantos quilos, dessa fábrica, deste lote, foi fabricado nesse dia em tal lugar. Tudo isso porque a antena ela recebe um número por ondas eletromagnéticas e ela compara esse número com o banco de dados dela e ela faz toda a identificação, tá? Então, gente, preparem-se, porque a etiqueta RIFT vai ser o futuro da logística. Claro, até inventarem outras coisas, tá? Mas não adianta ter código de barras, não adianta ter etiquetas RIFT se você não integra esta tecnologia ao teu sistema logístico. No nosso caso, logística reversa, né? Hoje, por exemplo, pessoal, a gente tem uma série de softwares que fazem todo o gerenciamento da cadeia de suprimentos, inclusive cadeia reversa, inclusive logística reversa. A manufatura, as fábricas e os varejistas hoje estão interligados por tempo real. É possível a fábrica ver quais lojas estão vendendo mais do seu produto em tempo real. Ao mesmo tempo que o consumidor final vai na loja, compra, já aparece para a fábrica essa informação. É a mesma coisa, gente. Eu já comprei várias coisas que o cara veio, entregou na minha porta aqui, ele daí por código de barras, não por etiqueta RIFT, eu ainda não vi usar a etiqueta RIFT, mas ele coloca lá o leitor do código de barras e imediatamente eu já recebo um e-mail. Olha, seu produto foi entregue tal dia, tal hora na sua casa. É verdade essa informação? Inclusive, eles usam para checar se o produto foi entregue para você mesmo. Porque o teu e-mail já estava no sistema. E aquele código de barras é do teu produto. Quando saiu lá da loja, eles linkaram aquele código de barras com o teu nome, com o teu endereço de e-mail, com o teu endereço físico. Então, o cara veio, entregou aqui, colocou o código de barras, anotou, entregue. Automaticamente, ele já foi para o sistema via internet e o sistema já mandou um e-mail para você dizendo que teu produto foi entregue, tá? Então, a gente precisa ter, na verdade, essa integração. E a gente pode ter essa... assim, eu só vou dar uma pincelada, porque vocês vão ver em outras disciplinas, tá? Só dar uma pincelada, porque a gente usa esse sistema de rastreabilidade também em logística reversa. Por exemplo, os APS, quando eu vou falar alguns nomes aqui, gente, são nomes gerais de sistemas, tá? Daí, cada fábrica de software pode ter o seu nome específico. Os APS, que são Advanced Planning and Scheduling, que é o planejamento e programação avançada, eles fazem integração dos parceiros de negócio, fabricante, transportador, loja, transportador, até o cliente final, em uma plataforma só. E normalmente são sistemas onde eu tenho softwares, programas para computador e hardwares, equipamentos. Então, por exemplo, se eu uso o código de barras, eu tenho um sistema de leitor de código de barras ligado direto no software. O hardware é o código de barras, é o equipamento, é o leitor do código de barras, que já está ligado a um software, a um programa de computador, tá? Inclusive, ele pode até mensurar o desempenho do sistema. O famoso ERP, né? Hoje todo mundo fala de ERP. Se vocês me permitem, gente, é o seguinte, para a logística, ERP é básico, tá? O ERP é um grande programa de controle geral de uma empresa.
E ele tem vários módulos. Estes módulos podem estar ligados a diferentes áreas da empresa. Por exemplo, a gente pode ter o módulo MRP, Material Requirement Planning, ou Planejamento das Necessidades de Material. Matéria-prima que está entrando na empresa. Isto é função do especialista em logística. O Master Production Scheduling, Plano Mestre de Produção. Isso pode ser do engenheiro de produção ou do especializado em logística. Planejamento das capacidades de recurso, planejamento dos recursos de distribuição. Então, MRP, MPS, CRP, DRP e assim por diante. Tá? E o ERP vai atuar em toda a cadeia logística, que a gente vai chamar de SCM. Tanto no suprimento, através de compra, na manufatura, fazendo planejamento avançado e programação, sistema de manufatura, no distribuidor e no varejista, com transporte, planejamento de estoque, execução do transporte e gestão, até o cliente final, que vai retornar informação de planejamento e demanda, vendas e assim por diante. Tá? Se tem uma coisa que eu posso sugerir para vocês, e que vai ser quase obrigatório no futuro, estudem ERPs. Tá? Estudem ERPs. Façam um curso de ERP, daí cada fábrica tem seu curso, etc. Né? Por exemplo, tem um ERP da ZAP. Vocês já ouviram falar da ZAP? Alguém de vocês já ouviu falar da ZAP? Não. Não? A ZAP é uma das maiores empresas de software do mundo. Ela tem origem alemã e o dono da ZAP, o cara que fundou a ZAP, é muito rico. Tanto que ele é torcedor de um time de futebol da Alemanha, que era um time bem pequeno, e ele pagou tudo para o time, inclusive um estádio novo. O time se chama Hoffenheim. Ele construiu um estádio tão grande, que cabe mais do que a população da cidade de Hoffenheim. E não tinha lugar em Hoffenheim para ele fazer o estádio. Então ele teve que fazer na cidade vizinha, mas pertence ao Hoffenheim. O cara é podre de rico, tem no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Talvez é o sistema ERP mais utilizado do mundo, é o da ZAP. Tá? Em alemão eles chamam de SAP. SAP, eles falam bem desse jeito. Aqui no Brasil a gente chama de ZAP. O ERP é um sistema geral. Cada empresa de software vai fazer o ERP conforme as suas características. E todo o ERP tem módulos, como eu falei. E tem alguns módulos extremamente importantes. Tem módulo financeiro, tem módulo ambiental, tá? Eu tô para fazer o curso do módulo ambiental do ERP da ZAP, porque é bem interessante para eu saber, para eu conhecer. Mas assim, conselho que eu posso dar para vocês, façam cursos de ERP, tá? Extremamente importante. Existem também os LIS, né? Logistics Information System, ou Sistemas de Informação Logística, que a gente também pode usar para a logística reversa. Então, um sistema de gestão, controle e medidas de desempenho. Ele assegura que todas as funções operacionais sejam desenvolvidas da maneira correta, né? Para a satisfação do cliente, com menor custo. Ele ajuda no planejamento e no controle das atividades logísticas em relação às metas e aumenta a capacidade da empresa, melhora seus planos táticos, estratégicos e assim por diante. O sistema de informações logísticas, ele também pode ser integrado, inclusive, com o ERP. Vai depender do software, do tipo de ERP que você tem. Tá? Então, ele faz um ambiente onde que você tem as entradas, o banco de dados e as saídas, né?
E daí o gerente de logística vai tomar suas decisões conforme for cada caso. Mas isso daí vocês também vão aprender em outras disciplinas, tá, pessoal? O que é importante para a gente é que a gente esteja por dentro das tecnologias de rastreamento que podem ser utilizadas para a logística reversa. Infelizmente, a gente ainda tem pouco rastreamento, pouco esforço de rastreamento na logística reversa. Isso se dá principalmente com produtos perigosos ou com grandes quantidades de produto, com grandes clientes. A gente ainda não tem esta rastreabilidade de produtos para o cliente final doméstico. E isso vocês vão ter que resolver provavelmente. Isso vocês vão ter que passar. Por quê? Deixa eu até sair aqui. Por quê? Porque vai ficar... Vocês se lembram da aula passada? Vai ficar cada vez mais comum e mais restritiva a legislação de logística reversa. E daí a gente vai ter que descobrir aonde estão esses produtos. E a rastreabilidade disso pode dar uma grande ideia de onde estão esses produtos. Tá? Podem haver erros, mas o básico vai ser satisfeito, digamos assim. Tá? Então, as duas grandes tecnologias são código de barras e etiquetas RIFT. O QR Code também, mas nesse caso não é tanto usado, mais código de barras e etiquetas RIFT. E daí integrar o sistema integrar isso daí com a logística, com o sistema de logística, principalmente através de um ERP. Tá? Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, professor, eu achei bem tranquila essa aula. Pô, vocês acham minha aula muito tranquila? É que Gente, você sabe dar uma aula muito bem, professor. pô, não precisa puxar o saco, Fernando, mas eu Ah, fico para. preocupado. Bem explicado. Desculpa, Eros, o que você falou? Não, eu disse que é tranquilo porque é bem explicado. Ah, ótimo. Você explica de maneira fácil de entender. Obrigado, Bruno. Então vamos fazer o seguinte: quando vocês forem fazer a avaliação dos professores, vocês têm que se lembrar disso. Eu estou brincando, gente. Vocês avaliam do jeito que vocês acham melhor. Quando vocês forem avaliar professor, coordenação, a própria universidade, vocês têm que ser muito honestos na avaliação, porque essa avaliação também ela ajuda a gente a saber quais são os nossos pontos fracos e melhorar cada vez mais, tá? Mas nunca se esqueçam de participar dessas avaliações, tá? Elas são extremamente importantes para a gente. Eu sempre encho o saco dos meus coordenadores quando sai o resultado das avaliações e fico: cadê meu resultado? Cadê meu resultado? Cadê meu resultado? Eu quero ver qual é a minha falha, né? O que eu posso arrumar com esta turma ainda, né? Então, não se esqueçam de responder essas avaliações, tá? E eu estava brincando, vocês podem responder do jeito que vocês acharem melhor, tá? Não precisam só elogios para o professor, não, tá? Por favor. Relaxa, professor, até hoje nessas avaliações eu só cheguei a turma de RH, não professor em específico. Ah, tá. As avaliações, elas são usadas principalmente com um caráter de correção do professor, né? No caso do professor. Então, o coordenador chega assim: olha, professor, o senhor teve nota boa nisso, mas ruim naquilo. Então, vamos consertar isso daí? As avaliações só são utilizadas como ponto para mandar um professor embora quando o professor tem várias avaliações ruins em sequência, né? Por exemplo, todas as minhas turmas esse semestre me deram nota 0. Semestre que vem também me deram nota 0. Daí eu sou mandado embora. É óbvio. Né? Mas nunca aconteceu isso comigo, tá? As minhas avaliações sempre foram razoavelmente boas. Mas é isso, então, pessoal. É assim,
estranho o professor Klaus falar de a rastreabilidade vai ser principalmente uma tarefa de vocês. E vai ser mesmo. A gente ainda está usando muito pouco rastreabilidade na logística reversa, mas esses instrumentos são muito bons para a gente começar a inserir a rastreabilidade na logística reversa. Isso vai acontecer. Uma hora ou outra vai acontecer. A gente vai chegar a individualizar produtos conforme o comprador, o consumidor daquele produto. Tá certo, então, pessoal? Dúvidas? Nenhuma? Tranquilo. Professor. Então, pessoal, é o seguinte, vocês vão ficar só com aqueles 2 exercícios, porque até, como a Juliana até falou, como vocês estão fazendo com logística reversa, o projeto integrador de vocês, aproveitando isso, deem uma força maior no projeto integrador na parte de logística reversa, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida e tal, podem me mandar por e-mail, eu vou tentar responder o mais rápido possível. Se sintam à vontade para me mandar e-mail, tá? O meu e-mail está lá nos slides da primeira aula, da semana 1. Tá? É só entrar lá na semana 1, pegar os slides, tá lá no meu e-mail. Se depender da Juliana, vai ser só sobre logística reversa. Não tem problema, viu? A Juliana está na aula ainda ou a Juliana foi passear? Tô ainda, professor, tá escutando tudo. Eu sei, o Bruno está na aula, porque ele acaba de mandar um recado, etc, né? Mas, assim, vocês se sintam à vontade. Ju, não tem problema. Por mim, eu ajudo no que for necessário. Tá bom? Algumas vezes eu não respondo e-mail no mesmo instante, tá? Por favor, gente. Eu nem sempre estou na frente do computador e nem sempre consigo tempo para responder, mas eu vou tentar o mais rápido possível dentro das minhas possibilidades. Gente, um ótimo final de semana para vocês. Começou a chover, né? Pelo jeito, nós vamos ter um final de semana chuvoso, bom para Maratonar? Séries no Netflix, Amazon, ou ver TV a cabo, ou ver TV comum, BBB, sei lá o quê, né? Namorar, comer pipoca. Professor, eu vou trabalhar no domingo. Cara, Doente, eu vou trabalhar. oh, meu Deus do céu. Né? Mas vai ganhar hora extra, né? Não. Ai, que sacanagem. Mas assim, Fernando, te desejo melhoras, tá? De coração, e um bom trabalho, mesmo estranho desejar um bom trabalho no domingo, mas que pelo menos as coisas não piorem, né? Não fiquem pior, né? Obrigado, senhor. Para o resto, pessoal, um ótimo final de semana e eu vejo vocês aqui semana que vem. Pessoal, semana que vem é entrega dos exercícios, tá? E vai ter revisão. Então, eu vou preparar um material de revisão, daí eu vou explicar como que é a prova. Eu já fiz a prova, tá? Eu vou explicar para vocês como que vai ser a prova, cuidados que vocês têm que tomar. E daqui... Não. Espera, gente. Espera. Não, perdão. Semana que vem é feriado. Vocês já notaram que semana que vem é feriado? Eu vou trabalhar, não faz muita diferença feriados. Gente, então, semana que vem é feriado, daqui 2 semanas a gente tem a entrega dos exercícios e a revisão para a prova. E daqui 3 semanas nós temos a prova, dia 29 de abril. Semana que vem é feriado. Nossa Senhora, já tinha me esquecido disso. Teve poucos feriados esse semestre. Então, gente, até daqui 2 semanas. Tá bom, pessoal? Ju, se quiser me mandar e-mail, pode me mandar sobre o PIB, o projeto integrador. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigado. Boa noite. Bom final de semana. Boa noite, professor. Bom fim de semana. Até daqui 2 semanas. Falou pro resto também. Tchau, gente. Tudo de bom. Valeu. Tchau.